Se o Franciele voltar, gente. A gente vai tentar fechar a discussão, tá? Para não ficar toda uma hora. A gente aqui fechar dentro de uma hora para poder. Meia hora, quer dizer. Pronto, querido. Marcelo, a gente vai só combinar o nosso tempo, porque Tá, falamos tá. demais. Aí a gente não tem, eu não vou ter como ficar mais uma hora toda. Tá, Então a gente jóia. vai tentar Não, não. fechar dentro de 30 minutos, pode Eu vou ser? ser, eu vou ser disciplinar. Talvez até antes disso a gente conclua, tá? Agora eu vou falar sobre a formação dos professores nesse Mas a gente processo. está falando, você está falando desde o começo. Claro, É deixar claro. muito claro que você está, quando você traz a discussão desse caminho da educação especial e de como é que isso impacta na receptividade do professor, na resistência do professor, né? A gente falando dessa formação inicial e de como ela ainda é muito longe, distante daquilo que é a realidade da escola, né? Como você chamou, é muito distante ainda do chão da sala de aula, do que o professor vivencia, né? E aí muita gente estava falando, Francélio, porque a gente conversando acaba perdendo um pouco, mas muita gente falou aqui da importância da formação continuada, da dificuldade que é manter o que você falou das trocas de experiências e da colaboração, porque a escola, ela se organiza para manter cada um no seu quadrado, todo mundo distante. Então, eu tenho visto, e eu vi isso também quando eu pesquisei para a tese, a solidão, o isolamento dos professores, como eles não conseguem dialogar, como não existe um tempo garantido para isso, né? Que a escola só quer mesmo ensina, 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 faz prova, faz teste, e aí os professores não se articulam, os professores não conversam, os professores não trocam experiências, né? Então, a gente tem a formação continuada em contexto, né? Que não é aquela que os professores vão para a secretaria participar de um processo de formação, mas de uma formação que discute a realidade do que os professores vivenciam, né? Que algumas pessoas colocaram, né? Comentaram sobre isso, e como é importante a gente discutir a realidade do sujeito para buscar soluções sobre isso. Então, queria convidar você para a gente conversar também um pouco mais sobre isso nesse processo de formação continuada, porque eu acho que da inicial, eu acho que a gente já deu para entender que, mesmo com algumas mudanças dos currículos, dos cursos, ela ainda é distante da Sim, realidade de fato da escola, né? sim. Então, a formação de professores, primeiro, deve ser uma formação humana, né? De respeito às diferenças, né? É uma formação humana que respeita as diferenças, que luta contra todas as formas de opressão, contra a desumanização dos indivíduos. Então, a formação de todo e qualquer professor tem que ser uma formação humana, uma formação que entenda o sujeito como um sujeito, sem lhe desumanizar. Então, quando a gente quer oprimir alguém, o que a gente faz? A primeira coisa, desumanizar, né? Tirar características humanas. É isso que acontece quando eu vou justificar uma opressão. Desumanizar. Então, a formação do professor ela deve ser a formação humana, que respeita as diferenças e que luta contra toda forma de opressão, né? É uma formação que deve ser colaborativa. Nós, muitas vezes, não temos essa apropriação e esse costume de colaborar com essas práticas. Às vezes tem uma atividade que eu fiz com meu aluno e que deu certo e que eu posso colaborar, né? E que eu posso partilhar isso com os meus colegas e o meu colega pode contextualizar. Então, é uma formação que é Isso. colaborativa. Deixa eu só fazer uma fala bem rapidinho, Ângelo, só do que tu está falando aí. Essa semana eu assisti uma live discutindo, inclusive, sobre a proposta de atualização da política, né? E aí não vou Sim, nem entrar nos viés dessa discussão, mas eu escutei uma fala que era criticando um pouco digamos assim, desse exemplo que você está falando, né? Eu fiz uma coisa, foi bacana, eu compartilhar, eu senti a fala das pessoas um pouco crítica em relação a isso, por achar que ela vai servir como padrão. Né? E eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de esclarecer, e quando a gente faz um discurso como esse, de colaborar entre os professores, dizer assim,
professor, eu fiz tal estratégia com o meu aluno e foi muito bacana. E aí o professor dizia assim, vou tentar fazer com o meu. E aí que esse professor tem essa clareza, a contextualização, como você bem colocou aí, de que não é fazer tal e qual o meu colega fez, mas pensar nessa Isso. proposta e como é que isso pode também ser utilizado. E aí pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, porque é erro e acerto, a educação também tem muito disso, né? Claro. Quantas vezes a gente planeja uma aula que a gente acha que vai ser sensacional e volta para casa com a parte de baixo do bolso, meu Deus, foi nada daquilo que eu E isso pensei. aí vem ao encontro do próximo ponto, que é uma formação que deve ser, na essência, flexível. Então, o professor ele tem que ter flexibilidade. E a avaliação do aluno, ele deve ser uma via de mão dupla. Se eu avalio o aluno e o aluno não conseguiu o rendimento que eu esperava, então eu posso modificar a minha forma de ensinar, a minha estratégia de ensino. Então, às Sim. vezes você prepara e leva aquela forma de ensinar, né, através de música, através do teatro, e o aluno não aprende. Então, eu preciso ser flexível e entender que a aprendizagem dá conta desse sujeito e eu preciso construir um modo de ensinar que se relacione, que se vincule àquela forma de aprender. Então, eu preciso me refazer a minha estratégia, né? Mas aí eu acho que existe do professor, Ângelo, uma coisa também que não é hábito dos professores. É a reflexão sobre a própria prática. Sobre a própria Porque prática. muitas vezes, quando uma coisa não dá errado, quando não dá certo, ou não atende aquilo que eu coloco como proposta, é comum o professor dizer assim, o problema está no estudante. Foi ele que não conseguiu fazer, Exatamente. né? Então, assim, é um convite dos professores também, que é uma reflexão sobre o que eu fiz. Será que o que eu fiz realmente atingiu aquilo que eu pretendia com os estudantes? Será que eles conseguiram desenvolver? Mas será que a estratégia que eu utilizei, os recursos que eu utilizei, foram eficientes para isso? Então, É o isso. professor também precisa se apropriar dessa possibilidade de refletir sobre o que faz, né, Ângela? Nessa formação, exatamente, o aluno é fonte de aprendizagem. Mais um ponto que eu anotei. A formação voltada para a inclusão. Nesta formação, o aluno é fonte de aprendizagem para o professor, né? Então, a gente precisa abrir mão de formas de ensinar padronizadas, né? E aprender com aquele aluno. Ele é fonte de aprendizagem para o professor, né? E a superação do aluno abstrato pelo aluno concreto, como eu já falei. Na formação em serviço, devem ser privilegiados os saberes que os professores têm. Então, na formação em serviço, o que acontece grande parte delas? São formações enlatadas. Me desculpem, mas são formações prontas que as secretarias compram muitas vezes de empresas e que dão aquela formação e que muitas vezes não é aquilo que o professor tem, né? Ou, aliás, não é aquilo que o professor precisa. Precisa. Então, ela parte e ela, com a formação em serviço, deve considerar os saberes dos professores. Isso é ponto de partida, né? Da mesma forma que o professor, para ensinar, ele precisa partir daquilo que o aluno sabe e ampliar, disponibilizar novos saberes, novos conteúdos. No ensinar acontece do mesmo jeito. Então, deve-se ofertar ao professor alternativas que partam dos saberes que ele tem, né? Então, outra coisa deve partir da necessidade do professor. A formação em serviço deve considerar os saberes dos professores e deve partir da necessidade do professor. Então, eu sei a carência da minha turma e as minhas ausências, as minhas lacunas, porque a minha turma me confronta com as fragilidades que eu tenho. Eu sempre falo para os meus alunos, a gente estuda e vai dar aula. Aí, quando chega na sala de aula, um aluno traz uma demanda que aí você descobre que é uma lacuna na sua formação e você vai buscar, né? Então, ela deve considerar a necessidade do professor.
deve também considerar as trocas entre os pares. Eu acredito muito nessa questão da linguagem, né? E aí, eu até falo, sempre eu falo desse relato de Maranguape, e quando eu era da Secretaria de Educação, eu fui convidado, na verdade, eu fui, enquanto secretaria, visitar uma escola que tinha 2 alunos com deficiência. Uma garota e era uma sala muito seriada, né? Então, eu era assessor da Secretaria de Educação, da Célula da Educação Especial, e fui convidado porque essa escola, a professora estava com 2 alunos com deficiência. E aí eu fui até essa escola. É uma escola bem da zona rural mesmo. Tanto que para o carro da secretaria ficou numa determinada altura, a gente levantou, dobrou a calça e passou no riachozinho. E a escola era uma sala de aula e tinha um banheiro e uma cantinazinha. E atrás da escola tinha um açude, né? E eu, com os meus preconceitos, eu disse assim, menina, essa professora deve ser desconectada com o mundo. Meu Deus do céu, ela deve estar numa situação difícil. Uma turma muito seriada, 1º, 2º, 3º e 4º ano. No meio do nada, ela deve ter internet. E eu pensando nessas coisas, mas eu fui. Quando eu cheguei lá, aí eu disse, professora, eu vim, né, conversar com você, eu queria um momento. Ela disse, professor, sente. Ela disse, eu nunca chego na sala e invado, né, claro, a autoridade é a professora. Ela disse, pode entrar. Aí espera só enquanto eu passo uma atividade para eles, que eu já tinha planejado, e depois a gente conversa. E aí eu fiquei observando a atividade. E foi uma tapa na minha cara. Uma quebra dos meus preconceitos. Olha a atividade. A aluna ela tinha síndrome de Down e o aluno também tinha deficiência intelectual, mas ele tinha síndrome do X frágil. Que isso não importa para o que a gente está pensando aqui. Mas eram 2 alunos com deficiência intelectual. A aluna com síndrome de Down já tinha se apropriado da linguagem escrita, né, formal, já conseguia ali escrever, ler e tal, com fluência, né, e o aluno ainda não. O garotinho ainda não. Só a aluna com síndrome de Down. E aí ela diz, os alunos estavam nas mesas, e cada mesa era 4 estudantes, e ela deu uma folha de papel madeira, uma para cada grupo de 4. E disse, gente, olha, aqui vai ser uma atividade, vocês vão discutir, formular uma história, vocês vão escrever essa história, ilustrar, e depois vocês vão apresentar essa história. E tinha alunos em vários níveis do domínio da linguagem escrita, da leitura escrita. E aí foi a coisa mais linda. Eles pensaram na história, discutiram. O aluno que ainda não tinha esse domínio, ele foi protagonista, ele falou, a história foi a que ele disse, né? Ele foi para o interior, o sítio da avó dele no interior, e ele relatou essa experiência. O que sabia escrever foi escrevendo a história. Tinha um outro que, às vezes, trocava a letra, ele ia ensinando, não, essa letra aqui é assim, macho, aí fazia. Eu sei que eles fizeram a atividade. O aluno com deficiência ilustrou toda a atividade, porque ele desenhava super bem, e ao final, eles foram apresentar a história que eles tinham construído. Todos construíram com o que conseguiam, com o que sabiam, com seus saberes, construíram uma mesma atividade. Os olhos brilhavam do aluno, né? A aluna com síndrome de Down, foi ela que escreveu, da turma dela. E ele não, porque ainda não conseguia. Mas, olha, foi uma coisa mais linda. Ele apresentou, ele ilustrou, ele foi parte daquela atividade. Ou seja, foi uma atividade, de fato, construída por todos os alunos. E ela passava em cada grupo e fazia as mediações, né? E fazia as provocações e perguntava o que significava aquilo que eles tinham escrito. Eles explicavam.
né? O que eles tinham escrito. E também a experiência da professora em como organizar os grupos, né, Ângelo? Os Porque às grupos vezes a eram professora bota heterogêneos. heterogêneos e cada um tinha alguma coisa que contribuir, né? Que também é importante, às vezes o professor quer trabalhar com um grupo e minimamente não conhece seus alunos e nem sabe como organizar esses agrupamentos para que, de fato, favoreça essa interação, essa intervenção do colega sobre o trabalho do outro, né? Então, uma atividade como essa nos mostra, olha aí, o quanto o professor precisa estar planejado, bem organizado, saber quem são seus alunos, né? E, principalmente, entender que existem maneiras diferentes de manifestar o conhecimento. Né? Eu acho que o grande problema que a gente ainda tem é que a gente ainda é bitolado, vou dizer se essa palavra todo mundo conhece entender, nem sei se ela é de uso adequado, mas a gente fica naquela coisa de achar que a única maneira que o sujeito tem de mostrar o seu conhecimento é escrevendo. Se ele não souber escrever, ele não sabe nada. Né? E aí, como é importante esse exemplo que você traz para mostrar ao professor, o seu aluno pode até escrever, mas não quer dizer que ele não sabe nada. Pois é. Amigo, fã tá aqui, ó, só que tem desde da primeira hora. Adoro, porque se eu for ler, eu vou ficar interrompendo a sua fala. Mas é Pois muita é. gente. Mas foi uma atividade maravilhosa. E assim, eu lembro, e o aluno com deficiência intelectual, ele conseguia reconhecer as letras e ele dizia, aqui é um B, né? É um B, né? Sim, é o B de quê? O colega perguntava, né? E ele dizia, é do bezerro lá da minha... Ele falava, ele não conseguia ainda, né? Ele estava num nível que ele não conseguia formular a palavra, né? Mas ele tinha uma leitura, uma visão de mundo, uma compreensão das coisas muito grande. Além de ele já ter uma leitura logográfica, ele já entendia muito, já compreendia os símbolos, né, os ícones, ilustrava muito bem. Então, assim, reconhecia todas as letras, né? Ele já sabia, o Ali sabia de avião e tal, ele já, né, foi assim que ele aprendeu, né? Enfim, mas o fato é que ele conseguiu ser co-participante da atividade. E ele, a alegria dele, gente, era aparente, que ele foi autor daquele trabalho junto com seus outros 3 colegas, né? Bom, Lili, se você quiser agora, a gente fala um pouquinho da minha tese para a gente poder encerrar. Claro que queremos! Para quem não sabe, gente, o Ângelo, ele defendeu, ele é bem novinho, assim, né? Saiu agorinha no forno da tese, a tese linda, a apresentação dele, pena que ele não pôde ver. Assim, todo mundo está se batendo, viu, para ler a tese já, Ângelo. Mas, assim, muito, que bom, eu vou muito transformar importante. no livro para socializar. Olha, a questão é a gente socializar mesmo, viu? Isso. Mas aí, para quem não teve a oportunidade de assistir a sua defesa, a gente pediu para você falar um pouco, né? Porque tem muita relação justamente com, acho que talvez um primeiro ponto do professor. Se ele não acolhe, se ele resiste a esse processo, isso com certeza vai interferir muito no seu processo de formação, dessa busca autônoma do professor também, por buscar conhecimento, mas também de como a prática, como é que ele organiza, como é que ele interage com esse sujeito. Né? Então, vamos ouvir o que é que você pode falar também para a gente da sua tese. Bom, a gente começou a perceber, tanto na experiência enquanto Secretaria de Educação, como alguns autores, né, Cavalli, Domingues, vários autores que já apontam uma certa rejeição dos professores ao processo de inclusão, né? Então, partindo disso aí, a gente sabe que o discurso da inclusão, ele é um discurso oficial, né? A escola brasileira adota o discurso da inclusão, né? No entanto, os professores, eles até, muitos, né? Eu vou falar das sujeitos, das participantes da pesquisa, até reproduzem o discurso da inclusão. Se você perguntar o que você acha da inclusão? A inclusão é bacana, um direito de todos, mas na hora de materializar a prática pedagógica, muitas vezes são práticas engessadas, padronizadoras, que segregam no interior da sala de aula.
E isso, Lili, muitas vezes o fato de estar na lei, esse direito, a forma que esse direito é validado, muitas vezes é excludente. Então, o fato de estar na lei não garante que o professor modifique suas práticas. Não garante. Então, o nosso tema foi inclusão escolar e resistência docente, a dimensão subjetiva dos professores e suas determinações. Então, a gente foi estudar como que se constrói a subjetividade dos professores, porque essa subjetividade orienta os professores em sua prática. A sua visão de mundo, a sua forma de conceber o mundo, de conceber o aluno, vai orientar a sua relação com o aluno, a sua forma, as suas escolhas metodológicas vão ser orientadas por essas concepções subjetivas, né? E aí a gente entende subjetividade não como subjetivismo apartado da realidade, né? A gente entende o sujeito como síntese de múltiplas determinações. Então, nós sintetizamos o nosso tempo histórico. Então, nós temos um sistema que se diz inclusivo, mas não oferece as condições objetivas para que a inclusão aconteça. Né? Então, o professor ele não é o grande vilão, né? O professor, é claro que ele é responsável pelo processo de ensino, é ele a grande figura, mas ele está dentro de um sistema que o forma e o tanto em serviço como a formação inicial, né? E que vai mediando a ação desse sujeito, porque a nossa prática ela é mediada, ela tem construções mediadas. E aí a gente partiu, né, da grande pergunta: quais as significações que compõem a subjetividade dos professores e reverberam no movimento de inclusão escolar, né, de resistência à inclusão escolar? Quais, olha só, as significações que compõem a subjetividade dos professores e reverberam no movimento de resistência à inclusão escolar? E aí a gente entende as significações como a resultante dos significados e sentidos que está lá em Vygotsky, que eu não vou me deter, né? Nós temos os sentidos que são produzidos pelo sujeito e, claro, que essa realidade subjetiva, ela se constrói em interface com a realidade objetiva, né? O que é o psiquismo humano, né? O psiquismo humano é a unidade material ideal, graças à qual se constrói a imagem subjetiva da realidade objetiva. Isso é o psiquismo humano, né? E aí as significações, elas surgem dos significados que são construtos históricos e culturais e desses sentidos que são produzidos pelos professores. Então, da resultante disso, constrói-se as significações. E essas significações, elas orientam as práticas. Claro que não é uma relação causa e efeito, mas ela, de algum modo, ela reverbera, né? De algum modo, ela se materializa nas escolhas dos professores. Quando eu digo, olha, minha forma de ensinar essa, na conduta, na relação que muitas vezes desautoriza o aluno, que acha que aquele aluno que faz o professor pensar que ele não vai aprender. Então, essa significação, ela vai se materializando, caiu aqui, na prática do professor. Bom, então eu vou pular logo para os resultados, porque senão a gente não vai, né? Eu vou falar só como foi que a gente fez para alcançar os nossos resultados aqui. Nós trabalhamos com os núcleos de significações, né, que é produzido pela professora Wanda Junqueira Aguiar, Ana Bock, Júlio Ribeiro Soares, que construíram essa epistemologia, né, de apreensão das informações, que tem uma fundamentação no materialismo histórico-dialético, né, e construíram essa epistemologia para acessar mas construir essas significações, né, apreender, que são produzidas pelo sujeito. Né? Uma vez que a gente entende que para a gente pensar na construção de um novo psiquismo, de uma nova forma de ver e perceber o mundo, é preciso compreender e relacionar essas significações com a realidade.
E aí, eu sei que o tempo está passando. Vamos aos três núcleos que a gente chegou. Expectativa dos professores frente à aprendizagem dos alunos com deficiência, determinações históricas e mediações subjetivas. O outro núcleo, diferenças para os diferentes, igualdade para os iguais, práticas pedagógicas exclusivas como materialização da resistência. E a última é narrativa da inclusão e as significações das professoras, contradições entre o dizer e o fazer. Chegamos a esses três núcleos aí, né? A gente trabalhou com autoconfrontação. O que é isso? A gente filmou os professores realizando uma atividade, construímos um episódio e apresentamos para o professor e ele se auto-observou. Isso foi a autoconfrontação simples. Pedimos ao professor que ele chamasse um colega e apresentamos o mesmo vídeo para ele e um colega do mesmo gênero. E aí eles discutiram sobre o vídeo. Isso foi autoconfrontação cruzada. O que eles falaram ao se observar essas falas foram substrato do que nós analisamos. Tá? E aí chegamos nesses três núcleos aí. O primeiro núcleo, né? A expectativa. A gente percebeu que há uma baixa expectativa dos professores com relação à aprendizagem dos alunos. As professoras diziam, não, a minha aluna, eu levo outra atividade, porque eu sei que ela não vai aprender. Né? E essas expectativas, os professores, eles falam Moisés, Marilda Face, Pato, uma série de professores que trabalham com fracasso escolar, né? Padilha, enfim. Eu só sei os sobrenomes porque a gente vai citando e usa muitos sobrenomes, não dá pra saber o primeiro nome de todo mundo, Pois é, a Marilda Face eu sei porque ela me presenteou com o livro dela, né? Mas os outros eu sei o sobrenome. E eles falam que essas expectativas, elas se comprovam como uma profecia. Esses alunos, eles não aprendem porque eles realmente não aprendem, porque não há investimento, claro. E como é que você quer que o aluno tenha um rendimento tal qual o restante da turma tem, se você não ensina a mesma coisa, né? Se não tem a mesma experiência, né? Então, há uma baixa expectativa, sim. Vou pular. Porque... a banca tá dizendo que já tá acabando o tempo, a concepção, ainda nesse eixo, né, que eu tenho que falar de uma produção minha aqui, a concepção que se tem acerca do desempenho dos alunos com deficiência, ela é distorcida por essas significações, né? Esses estudantes são constantemente comparados a partir de uma métrica, de um padrão cognotípico. E aí eu construí esse conceito de cognotípico, né? O que é esse sujeito cognotípico, né? É um perfil de aprendizagem que se enquadra dentro de um modelo ideal almejado pelos sistemas de ensino, considerando ritmos, estilos de aprendizagem, tempos de aprendizagem, né? Então, O conceito é seu, mas ainda é mais enquadrado a partir de cada série, né? Então, é um ritmo que se espera para aquele ano, para aquela idade. Claro, pois é. Aí na tese eu vou construindo tudo isso, né? E aí eu vou lançar um artigo também só sobre a construção desse conceito. Na página, hein? Tá, joia. Bom, aí eu vou parar aqui, né? A parte da expectativa e vou para a prática pedagógica, né? Diferença para os diferentes, igualdade para os iguais. E a gente percebia que as atividades para os alunos com deficiência sempre eram coisas mais simples, sempre eram coisas menos complexas, porque os professores achavam que eles não iam ter condições. Então, tem uma experiência que aconteceu com uma das participantes da pesquisa, que ela fazia uma atividade que ela dava um livro, era de língua portuguesa, e ela dava um livro no início de cada aula, era um projeto de leitura, ela abria um baú, e cada um escolhia um livro no primeiro dia do projeto, e eles liam, toda a aula de língua portuguesa eles pegavam, e ela dava 20 minutos, e eles liam vários livros ao longo do ano. E nesse dia, ela abriu o baú de livros e foi mostrando os livros, e os alunos já sabiam, porque eles já estavam lendo esses livros, já sabiam de onde tinham parado.
e todo mundo pegou o seu livro, e menos a aluna com deficiência. Então, quando eu apresentei, a gente apresentou o episódio na autoconfrontação, a professora chorou. Ela disse, puxa vida, eu não dei o livro para minha aluna. Eu até tinha uns livrinhos mais faceizinhos, né? Olha só, que eu poderia dar para minha aluna. A aluna baixou a cabeça na filmagem, é porque eu não apresento a filmagem, né? Na verdade, é a fala que eu vou analisar a partir do confronto com a filmagem. E a aluna baixou a cabeça e ficou esperando os colegas lerem, né? Então, isso é uma forma de materializar esses conceitos, né? Eu imagino você vendo a cena, assim. Pois A é. gente deve, né? Choca. Sem a crítica, professora, mas assim, é como você disse de outro momento, né? Não é aqui nosso objetivo, até porque somos professores, nosso objetivo aqui não é culpabilizar e apontar o erro. Mas olha como é uma coisa tão simples, né? Ofertar um material para todo mundo, porque é a experiência do livro, não quer dizer que a criança só vai ter acesso se for lendo, né? A ilustração, ela imaginar o que é que está acontecendo. Então, assim, isso faz parte do processo de formação também, de reconhecimento, né, Ângela? Assim, claro. Sabe que eu tô te chamando de Ângela e ficou sério direto, né? Que elas que chamam Ângela. Deixa eu concluir aqui, amada. Conclua que eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Ave Maria. E aí, nosso terceiro núcleo foi a narrativa da inclusão e as significações dos professores. Contradições entre o dizer e o fazer. E aí nós percebemos algumas significações que foram produzidas, que apareceram na fala das professoras, né? A primeira, o sentimento de despreparo e impotência. Esse sentimento se vincula a uma herança histórica médico-hospitalar que se atribui à educação especial. Ou seja, a educação especial, ela surge a partir do olhar dos especialistas, daqueles que são autorizados, né? Dos médicos, daqueles que detêm o biopoder, né? O poder médico, o poder sobre a vida, o poder de dizer que você, Liliane, está bem ou de que você está mal, né? E nisso eu posso muito bem te interditar, eu posso dizer, olha, você não pode realizar determinada função porque você não está bem. Então, o Michel Foucault, né, na microfísica do poder, ele trabalha com essas questões, esse conceito de biopoder, né? Então, a educação especial, ela tem essa herança, né? E aí, esse sentimento de despreparo e impotência, ele surge em grande medida porque o professor, ele acha que sempre tem que vir o especialista e dizer o que ele pode fazer. Então, o professor de sala comum, ele se sente desautorizado. E aí eu até falei uma coisa que é polêmica, mas eu trouxe na minha tese, que é a educação especial produz deficiências. Muitas vezes, claro, muitas vezes a educação especial, na sua narrativa, ela constrói deficiências. Bom, esse sujeito ele é assim, 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 assim. E aí enquadra esse sujeito, e aí esse especialista chega como alguém que vai ter a saída e uma forma especial de ensinar, e esse sujeito vai aprender. Porque se constrói uma narrativa de deficiência. Né? Então, é isso. Esse sujeito, ele tem tais fragilidades, tais potencialidades, ele precisa disso, disso e disso, ele está enquadrado nesse perfil. E aí, o especialista é aquele que estuda esse perfil e cria estratégias específicas para ensinar. E aí, esse professor, ele sente um sentimento de fracasso, que é construído pelo choque entre a formação voltada para o aluno ideal e a imagem de deficiência que é atrelada à impotência, à incapacidade. Então, de algum modo, a educação especial acaba reforçando um pouco os enquadramentos. Sim, né? sim. E aí diz assim, olha, eu enquanto professora de sala de aula, porque eu acho que volta, Ângelo, para aquela discussão de que o professor da sala de aula regular, ele acha que para ser capaz de
ensinar pessoas com deficiência, ele precisa saber de todas as características, de todas as deficiências. Por né? isso, Liliane, que a nossa tese, ela se ancora no materialismo histórico dialético em categorias como historicidade, dialética, mediação, totalidade, significado e sentido. Por quê? Porque esse olhar, Liliane, não é por acaso, ele sintetiza uma totalidade, né? Sim. Ou seja, E ainda reproduz histórico, também um contexto histórico, né? Reproduz, nós somos síntese de múltiplas determinações. E o que o nosso contexto diz? Existe uma performance de aprender, para aprender. Não basta só aprender, você tem que ter uma forma de aprender, que essa que é validada. É essa que o sistema capitalista vai precisar, né? E aí a gente reproduz essa lógica. Então tem uma herança, a pré-história e a história da educação especial tem uma herança médico-hospitalar e Sim. se vale desse biopoder. Existe, inclusive, uma se vale do discussão biopoder. que a educação especial ainda se baseia no modelo médico, né? É Quando isso, se vale desse biopoder, né? E aí, às vezes, o professor, ele até conseguiria pensar em estratégias, porque o professor, ele também, olha, o professor, às vezes, se nega, né, a mudar suas práticas. Mas, por outro lado, eu conheço professores que são maravilhosos e que tem, não que os outros não sejam, mas assim, que tem criatividade, que tem potência de agir, que tem conhecimento para construir modo de ensinar que iriam contemplar aquele aluno, mas não o fazem porque não se sentem autorizados, porque tem um especialista. Você acha que a colaboração entre o AE e a sala de aula poderia superar um pouco essa relação? Poderiam ajudar a superar esse processo. O que é superação, né? É uma transformação. E o que é transformação? Transformar. Conferir uma nova forma por superação dos limites da forma anterior. Isso é transformar. Então, essa relação, que aí você pesquisou, essa relação, você sabe na sua tese, você deve ter visto isso, que essa relação, ela não é estreita, é uma relação ainda de orientação do professor de sala comum, esperar que o professor do AE diga como é que ele tem que fazer, como é que ele tem que agir, né? E isso, essa gente, validação que você diz, exatamente. E aí achar que aquele conhecimento é próprio do educador, que atua na educação especial, Exatamente. E ele é que tem que me dizer, né? E ainda tem, por isso que a nossa relação luta, pode ser. Por isso que a nossa luta é de dizer que o AE, né, não é clínico. O AE é um conjunto de recursos pedagógicos e de acessibilidade que vão favorecer, mas ele é eminentemente pedagógico. Só que isso não, por essa herança, por essas significações, não fica claro. E aí, a relação tem que ser professor-professor. O AE tem e aí conteúdos específicos. Dois, né, Ângelo? Mas aí precisa também de reflexão dos dois. Dos dois. Porque aí o próprio professor do AE tem que se despir dessa ideia de que ele é o detentor do conhecimento. Claro, mas é o biopoder, Lili. Isso é o biopoder. Né? Eu sou o especialista e acaba que a inclusão vai sofrendo, né? Não deve ter hierarquia, exatamente. Bom, continuando. Outra significação, sentimentos de tristeza e desconforto ligados à performance do aluno com deficiência. Sentimento de transgressão e culpa também apareceu na fala dos professores. Olha, quando eu assisti o vídeo, eu me senti, de certa forma, culpada. Eu me sinto pequena para trabalhar com eles. Eu ainda me sinto muito impotente, né? Esse sentimento, ele é uma significação que aponta para essa desautorização do professor de sala comum em intervir no seu aluno. Até porque, muitas vezes, ela acha que não é dele, ele é da educação especial. Bom, a inclusão escolar... É muita coisa para se desconstruir dentro da escola, né? Mas uma caminhada de 1.000 quilômetros se faz com o primeiro passo. Com o primeiro passo. Bom, mas gente, eu acho que os primeiros passos já estão sendo Já. E perceber isso, construir essa consciência,
é ponto de partida, tá? E eu já vou para as considerações finais, né? Nas considerações, eu até faço uma sugestão. Cadê? Pronto, se me permite uma sugestão. É necessário a construção de espaços para que os professores falem sobre suas angústias, dores e medos com relação à inclusão escolar. Então, existem as leis que garantem a inclusão, formações continuadas para a inclusão, enfim, mas não tem esses espaços que os professores falem sobre esses medos, as angústias e as dores que eles coloquem, né? Então, torna-se fundamental a criação de espaços-tempos para os professores acessarem os construtos que se repetem, né? Na psicanálise, o que é o sofrimento psicológico, psíquico, né? É aquilo que se repete, o sintoma é aquilo que se repete. Então, o professor ele vai levando esse ciclo sintomático de exclusão, né? E a partir desse movimento, as professoras de ter esses espaços onde elas podem falar sobre as suas dores, sobre as suas angústias, as professoras poderão relembrar, elaborar e reelaborar suas narrativas e suas práticas voltadas à inclusão. Então, Freud, quando vai trabalhar com a psicanálise, né, ele tem um texto que é repetir, relembrar e reelaborar, né? Ou seja, as professoras precisam construir uma nova narrativa. E essa nova narrativa, ela surge a partir da palavra, porque a palavra cura, né? A palavra tem esse poder de cura. Os professores precisam ter esse espaço para falar, para relatarem, falarem das suas angústias, dos seus medos e explicitarem suas significações para que possam superar, né? E é isso. Foi assim, Bom, quase... tu já, foi assim, foi foguete. Fiquei quase sem fôlego de tanto falar. E acabou até o suco de limão, que eu tenho certeza. Menina, acabou. Querido Ângelo, assim, uma pergunta que eu ia fazer era essa justamente que você já respondeu, né? Que era uma sugestão de como a gente superar essa resistência do professor. E aí esse espaço. Eu acho que no dia que a gente conseguir, enquanto escola, instituir esse espaço de colaboração, de diálogo entre os professores, a gente vai conseguir superar muita coisa. Primeiro, de entender que o outro é um igual a você, que a gente só tem conhecimentos diferentes. Então, a gente precisa realmente ter esse espaço de partilha, de compartilhar, né? De troca e de escuta, né? E às vezes não precisa nem ser a escuta do profissional, do psicólogo, mas é saber que o outro sabe como você está se sentindo também, né? Porque às vezes, assim, o professor do AS coloca no lugar de julgar o colega da sala de aula, porque ele não faz nada, porque ele não ajuda em nada. Aí o professor da sala de aula diz, eu não vou fazer nada porque é responsabilidade do professor do AE. E aí cada um vai ficando no seu lugar, e aí esses conflitos, existe até tensões pessoais, né, Ângela? Às vezes o professor de AE e o professor de sala de aula se odeiam dentro do espaço da escola. Né? Então, exatamente. Como isso reflete negativamente para a aprendizagem. Desse biopoder, né? Então a gente faz uso. Por isso que a escola é um espaço de conflito, porque é um espaço de relações de poder, né? Então a gente precisa se despir desse biopoder aí, entender essa herança para poder a gente superar. E nós somos todos professores, e se a gente quer uma escola que realmente forme para a emancipação humana, é preciso se despir, né, desses construtos históricos aí, tá? Aí eu queria só dizer, Ângela, muita gente agradecendo. Eu não quis ficar lendo os comentários, gente, para poder não quebrar o raciocínio do Ângelo, porque eu sei que vem na construção, aí eu paro. Eu ainda quebrei algumas vezes, né? Mas muita gente falando, todo mundo querendo já ler a sua tese. A gente, inclusive, já quer convidar você para a gente montar um post explicando sobre essas resistências e como é que elas interferem na prática, que eu acho fundamental para os professores. É um ponto de reconhecimento, né, da própria resistência. Então, a gente já pode te pedir para a gente construir junto um post falando sobre isso, com um texto, porque são diferentes maneiras de chegar ao professor, da gente conversar sobre isso, né? Claro, uma professora mandou uma pergunta pedindo para que você falasse sobre, assim, ela comentou, né? Cada professor tem seu jeito de ensinar e cada aluno tem seu jeito de aprender. Então, por que o aluno com deficiência é tido como incapaz? Seria uma maneira de rotular o aluno só por conta do seu diagnóstico? Exatamente, porque isso tem a ver
fazendo uma análise da totalidade, isso tem a ver... Professora, essa sua pergunta eu quero agradecer, porque foi uma pergunta maravilhosa, tá? Porque tem a ver com o sistema capitalista, que impõe performance, que impõe formas de ser, né? Que impõe jeitos de fazer, jeitos de ser. Então, aquele aluno com deficiência, ele não está num perfil que pode ser aproveitado pelas demandas do capital. E a gente sintetiza isso, né? Então, a gente sabe que cada pessoa, cada sujeito tem uma forma própria de aprender e o professor tem que entender essa heterogeneidade e, por conta disso, buscar várias formas de ensinar. Sair da massificação do ensino. Porque eu sempre falo que tem professor que só pesquisa, que só planeja quando ele passa no concurso, aí ele planeja o primeiro ano, aí ele tem um caderninho dele, ó. Aí ele passa 30 anos, 25, 30 anos com o mesmo caderno, fazendo as mesmas coisas, como se os sujeitos fossem os mesmos, como se as demandas fossem as mesmas, como se o contexto sócio-histórico, cultural, político, econômico fosse o mesmo. Então, isso tem a ver... A gente chega mais uma vez na reflexão do professor, né, Francélio? De como é que ele vai pensar na prática. E aí eu acho que alguém comentou também da importância da coordenação pedagógica e da gestão democrática nesse processo. Né? O coordenador pedagógico... Os professores não fazem isso só. Exatamente. A inclusão do sistema, o sistema educacional, tá? E o nosso sistema, ele está... Porque, assim, o sistema educacional está concatenado com o projeto societário ao qual ele está inserido, né? Então, não existe neutralidade na escola, né? A Vera Kandal, ela fala, né? O Vera Kandal, naquele livrinho Didática em Questão, ela fala que não existe neutralidade. Ou você forma para romper com a estrutura que está posta, ou você forma para continuidade dessa estrutura. Então, não existe escola sem partido, né? A escola sem partido é a escola com partido da situação, porque ela quer manter o status quo, ela quer manter a ordem, né? Mas aí também, Francélio, é mais um ponto da formação política. Porque às vezes o professor reproduz isso sem nem perceber que está reproduzindo isso. Claro. Ele está sintetizando essa dinâmica aí. E aí, voltando à pergunta da professora, então, essa heterogeneidade, essa diferença, não é vista com bons olhos. A diferença que é vista com bons olhos é aquela que vai gerar um determinado tipo de homem e de mulher que vai gerar lucro, né? Hoje, por exemplo, formar alguém emancipado, crítico, reflexivo, esse professor aí, ele é o quê? Ele é um comunista, sou mesmo. Ele é um comunista, ele, sei lá, entendeu? Então, formar, nesse contexto, alguém com os instrumentos críticos para fazer uma leitura social, uma análise de conjuntura, é esse professor aí, demonizado, né? Por quê? Porque se espera alguém que seja passivo, alguém que diga sim, senhor, né? Alguém que não dê problemas para a estrutura que está posta, para a ordem liberal que está posta. Então, vem muito nesse sentido, sabe? Por isso que a diferença dos alunos com deficiência não são valorizadas. Isso. Acho que pergunta respondida. Amigo, muito obrigada. As pessoas estão perguntando quando é que vão ter acesso à sua tese, né? Fraca. Vamos só terminar para poder dizer como é que vai ser o acesso da tese. Eu já enviei para o programa a tese, toda a documentação. Assim que eles publicarem, eu já mando para as pessoas e já vou pensar na publicação do livro, não colocar no formato do livro. Ela já Mas para quem não conhece, gente, fica no repositório da Universidade Federal do Ceará. Ele defendeu pela UFC, e aí depois de uns dias aqui vocês procuram. Ficam procurando o tempo todo, que na hora que estiver no repositório vai aparecer. Tese do Ângelo Francélio Oliveira. Francélio Ângelo Oliveira. De Oliveira. Porque o Ângelo é sobrenome. Deixa de ser nós, gente. É meu nome. Amigo. Meu Deus. É porque eu te conheci, Francélio. Eu tenho uma dificuldade danada. Ângelo. É meu nome.
Amigo, muito, muito obrigada por trazer essa discussão aqui. Foi, assim, para mim, foi um momento maravilhoso. É para mim Conversar também com você, para mim, leve. sempre é muito legal, assim, né? É sempre muito importante. A sua Eu fala quero mandar um sempre beijo para cheia. minha irmã, que ela destrói comigo, ela destrói com a minha reputação, mas eu Menino, ela adoro. já falou tanto aqui que eu não Eu aguentei, tive que adoro. comentar. Eu tive que Eu comentar, porque ela já falou adoro. tanto. Eu amo, eu amo. Mara, um beijo. Eu já sei que a irmã. Não conheço pessoalmente, mas já sabemos que a irmã do Francélio é a Mara. Viu? Ela é advogada de outra área, mas ela é porreta, viu? Tá no sangue, tá na É, luta. Beijo, amigo. Obrigada por tudo. E beijo. a gente, a live Tchau, tá gente. salva, tá? Só para dizer o que a live tá salva. Pode te ligar, se você tiver secado da bateria. É, Mas a a live tá bateria. salva já lá na nossa página. E aí, só lembrando que na próxima sexta-feira a gente tem uma outra live. A gente já tem a convidada confirmada, que é a Fernanda Cavalieri, que ela é mãe de dois meninos atípicos, né? Que estão no espectro autista. E aí a gente aguarda vocês também lá. Beijo, muito obrigada pela companhia de vocês até agora, tá, gente? Obrigada. Bom final de semana.